Aí o meu gestor virou para mim e falou, você tá louca? Eu falei, não, por quê? Imagina, né? Tinha 20 e poucos anos. Não, você tá louca, porque você vai chegar lá no curso de técnico de segurança, que era uma febre, né? O curso de técnico Sim, de segurança do sim. trabalho. Tinham poucas escolas, mas estava assim alta, né? Cara, é inacreditável como nessa época, quem abria os livrinhos e via o piso salarial, Exatamente. aí virou febre. Chegava no primeiro dia de aula, por que que você escolheu segurança do trabalho? Tinha uma pessoa que falava, porque eu quero salvar vidas, porque eu tenho a cultura prevencionista no meu Eu quero cuidar das DNA, porque pessoas. na minha família... Não, era assim, o piso é maravilhoso, eu olhei tudo, é isso que eu quero em 2 anos, só para fazer o curso. É isso mesmo, Fabi. É isso mesmo. E aí o meu gestor, muito safo, né? Falou assim: não, você tá louca. Não vou deixar você fazer isso com você mesmo. Você vai fazer, já que você quer estudar, você vai fazer engenharia. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu já fiz química, suando a camisa. É Eu já verdade. tenho uma graduação. Como que eu vou fazer engenharia? Não, você vai fazer A engenharia. segunda graduação, ela é assim, é muita coragem mesmo, é muito tempo. É, exatamente, porque é um investimento alto, né? É tanto financeiro quanto emocional, né? De tempo, você abdica de alguns outros projetos pessoais para fazer uma faculdade. Mas, enfim, eu acatei, porque eu sempre tive bons instrutores. E graças a Deus eu também tinha essa humildade de falar, não, eu vou ouvir o que essa pessoa está falando. E mesmo assim, não muito, com muita vontade de fazer engenharia, eu fui e fiz, né? Foi muito difícil, apesar que eu tive o privilégio de eliminar muitas matérias, porque eu Você tinha... fez engenharia química também. Fiz engenharia química, exatamente. Então, a base toda da química eu não precisei fazer. Eu fiz a base de engenharia, Ah, que é o mais difícil, a, é o de- cálculo. a delícia de eliminar as disciplinas. Ah, Nossa, pois é. Fabi, e foi mais um mês chorando. Ai, tadinha. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Se você ativou o sininho, estamos aqui nesta quinta-feira, meio-dia, com mais um Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, que traz mulheres extraordinárias da área da saúde e segurança do trabalho. Eu sou Fabiana Raulino, sua host nesse programa extraordinário, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, de cabelos ondulados na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, pele muito clarinha, branca, estou com um batom com tons de terra, um brinco de argola perolado e eu estou usando uma jaqueta cor-de-rosa de manga comprida. E claro, hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa que vai falar para você assim coisas extraordinárias, é uma convidada super especial que ama higiene ocupacional, que tem a química no sangue e tem anos de experiência, mesmo que aparentemente ela não deixe isso transpassar. Eu estou recebendo hoje aqui a nossa querida Vanessa Rizzo. Van, que prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Fabiana. E eu tenho imenso prazer e honra de estar aqui conversando com você. Que coisa linda, Van. Você pode, por favor, fazer sua audiodescrição para o pessoal imaginar como você está aqui hoje? Ah, faço sim. Bom, eu estou com uma camisa azul social, eu tenho pele clara, cabelos ruivos, entre ruivos e loiros, tá? Na altura dos ombros, olhos castanhos, e eu tô com um batom tom rosa,
alaranjado. Muito bom, querida Van. Van, que aliás, muito obrigada por estar aqui hoje no Elas na Proteção. O nosso podcast só funciona porque tem pessoas extraordinárias como você que vem aqui contar sua história, sua jornada, inspirar tantas pessoas. Você que está nos assistindo, sem você que aparece aqui, aumenta as nossas visualizações, deixa comentário, se inscreve e, claro, manda um monte de mensagem para a Revista Proteção. Aliás, fica o nosso agradecimento, a gente tá com o coração muito quentinho e, lógico, um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores que apoiam o Elas na Proteção, tanto que estamos aqui com a Van na nossa segunda temporada. Van, já vou começar entregando para você o capacete da MSA. Ele é o xodó, né, das nossas convidadas, de mulheres que inspiram mulheres. A MSA é apoiadora delas na proteção e, claro, a Marluvas com essa botinha que olha... Perfeita. Perfeita. Eu não paro de usar a minha, já tá, assim, presente inclusive em casamentos. Que ótimo. Querida, um prazer receber você aqui. Van, conta um pouquinho sobre você para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre quem é esta pessoa com esse nome artístico, né? Vanessa Rizzo. Tá ok, Fabi. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E já adorei os meus presentes dessas marcas maravilhosas aí. Vou usar no dia a dia e com certeza na fábrica, que é o meu lugar. É da onde eu venho, é onde eu amo estar e é onde o profissional da segurança realmente faz acontecer o seu propósito de vida. Eu vou contar um pouquinho para você como que eu caí na área da segurança do trabalho, né? Eu sou química de formação, eu venho aí da licenciatura e do bacharelado em química. Uau! Você tinha sonho da aula, Van? Olha, eu tinha sonho, sim, de dar aulas, mas também de trabalhar com qualidade, em laboratório químico. E cheguei a trabalhar, sim, no início da minha carreira, mas por pouco tempo. Mas foi o que me startou aí no mercado de trabalho e eu trago boas recordações e fontes inspiradoras aí para minha carreira dessa época. Eu entrei na indústria, né, numa indústria metalúrgica, como estagiária química, tá? Estagiária técnica. Eu não tinha entrado na faculdade ainda, eu era técnica química. Eu tenho várias formações em química, né? Técnica, licenciatura, bacharelado, engenharia química, até chegar na pós em segurança do trabalho e gestão de pessoas. Nossa, olha que legal, Van. E aí, você já novinha, mesmo ainda não tendo entrado nessa área, você já começou a trabalhar e ter esse aprendizado na prática? Sim, eu já comecei a fazer um curso técnico, já com o intuito de entrar no mercado de trabalho, e eu tive aí, a gente pode dizer sorte, né? Mas tudo é uma conquista, né? Tudo são as oportunidades que a gente busca. Eu entrei já na indústria, como estagiária. Em 2 meses eu fui efetivada como analista, como auxiliar de laboratório. Em 1 ano eu virei analista de laboratório. E nisso eu continuei a minha carreira na química, entrei na faculdade e tal, mas teve um período aí de economia um pouco mais instável e eu fiquei desempregada. Saí da indústria. E procurando trabalho, procurando em laboratórios, eu tive a rica oportunidade de conhecer a SGS Environ. Olha só. A Environ científica, né? Quem não conhece a Environ, Quem não né? conhece, né? E eu fui contratada pela Environ Científica como técnica de campo. Eu acho que muita gente conhece esse termo aí. É basicamente um técnico em higiene ocupacional, né? O intuito não era trabalhar como técnica de campo, era trabalhar no laboratório. Mas eu acho que eles me olharam assim e falaram, não, essa daí vai servir para trabalhar no campo. Nossa, uma trajetória dessa de química, isso daí ressaltou os olhos, né? Sem dúvida. Exato, porque o conhecimento do processo industrial, dos processos industriais, a familiaridade com o contato, com o operacional, era pré-requisito, né? Para essa função. E aí eu entrei, primeiro mês eu chorei o mês inteiro. Nossa, Van! Chorei o mês inteiro, Fabi. Cobrança? Eu achava que aquilo não era para mim, né? Porque eu estava no 2º ano de química, não conhecia, era uma área desconhecida para mim, mas eu precisava, o meu objetivo era terminar minha faculdade.
Era pagar a minha Entendi. faculdade. E fica muita coisa, né, Van? Porque aprendendo um trabalho novo com uma seriedade gigantesca. E tanto na faculdade quanto no trabalho, gente, química é de uma alta complexidade, né? Sim, exige muito. Tanto que não é todo mundo que vai para nessa parte de exatas, né? Sim. Muita gente linka a química também com biológicas quando vai mais para a área da saúde, mas é exata demais. É muito cálculo, é muita complexidade. Então imagina conduzir trabalho, faculdade, segundo ano, porque você começou muito novinha, né? Exatamente. Aí eu tive que conciliar um trabalho que eu levantava muito cedo e chegava muito tarde com a faculdade, né? E era um trabalho de uma autonomia muito grande, o que fez com que eu me desenvolvesse muito rápido. E, em contrapartida, eu acabei me apaixonando por essa área. Com Gostei certeza. demais, porque eu conheci inúmeros ramos industriais, desde óleo e gás, petróleo, metalurgia, fundição, farmacêutico. Esse métier, né, essa expertise, nenhuma faculdade te dá. É o campo, né, é a experiência com consultoria que me fez agregar esses valores. Essa é uma das coisas mais legais que a consultoria traz pra gente, né? É a rodinha no pé. Então, né, a gente não para em lugar nenhum, a gente acaba sendo especialista em arejar os ecossistemas. Então, você, Verdade. né, chega lá, traz uma novidade, um olhar, faz uma super análise, traz pro seu canto, trata aquilo, a empresa sai melhor, você sai melhor por causa daquele repertório novo, e para onde você vai levando Vai essa carregando. miscelânea, Você né? vai multiplicando isso, né? E curioso que, principalmente hoje, que a gente tem tantas transformações no mundo do trabalho, Van, como isso deixa a gente flexível. A gente não tem medo. Né? Isso. Pode vir um apocalipse zumbi, tem que trabalhar com qualquer coisa. Quem trabalha com consultoria sabe se virar, tem empreendedorismo na veia, sabe como criar a sua própria marca, fazer funcionar e fazer parcerias, que é o DNA, né, da consultoria. Verdade, Fabi. Medo a gente coloca no bolso, né? E vai com a cara e a coragem, porque consultoria você roda minimamente aí o Brasil inteiro. O Brasil é pouco, né? E eu tive esse privilégio de rodar o Brasil inteiro aí, desde Nordeste a Sul, fazendo essas avaliações ambientais. Eu fazia coleta de agente químico. Isso foram durante 7 anos. Isso foi toda a minha formação em química, a minha formação em engenharia química e a minha formação em engenharia de segurança do trabalho. Para quem chorou um mês, né? Na hora de começar, até que ficou bastante tempo. Realmente eu me apaixonei pela área, né? Tive muito incentivo, né? Acabei que me tornei referência também na própria empresa consultoria onde eu estava, porque eu fui a primeira mulher do campo. Não, e uma agulha no palheiro, né? Porque mulher na área química e com uma carreira tão química e apaixonada também por higiene, né, Van? Que é onde tá, assim, o seu lugar comum, onde você se apaixona, né? Exatamente. E a higiene foi para mim um marco, né? Eu conheci a higiene e já gamei, não quis soltar mais, né? E a química me deu uma boa base para isso, né? Mas com o passar do tempo, com o passar das experiências aí, eu fui percebendo que a higiene ocupacional era apenas um pedacinho da segurança do trabalho, né? De SST, né? Que é Saúde e Segurança do Trabalho. E isso foi me abrindo os olhos. E fez com que eu pensasse, para onde eu vou agora? A minha graduação em Química está sendo muito útil, sim, mas voltar mais para o laboratório, como era o objetivo antes, coordenar um laboratório, algo nesse sentido. E aí eu cheguei para o meu gestor na época, olha só o intuito. Meu intuito era fazer um técnico de segurança do trabalho, porque eu era técnica de campo, mas eu não tinha essa formação. Uhum. Eu era química. Aí eu falei, eu vou fazer um técnico de segurança do trabalho, porque aí eu vou conseguir me especializar mais, até uma promoção aqui dentro. Nossa, Van, e é uma coisa que você fala muito, né? Nessa época,
tudo a gente procurava um curso técnico, uma graduação para resolver problema. Verdade. Não é? A gente não Verdade. idealizava assim. Sim. Eu preciso estudar, eu preciso de um diploma disso, que não havia essa coisa de vou ouvir um podcast, vou perguntar, vou jantar com alguém. Não, era sempre tudo muito técnico e muito formal, né? Sim, o conhecimento era a base de tudo. Hoje não, hoje tem outras competências comportamentais, as suas relações interpessoais, por aí que contam muito mais. Naquela época, não. Então, o que eu pensei? Vou fazer um técnico de segurança do trabalho. Cheguei para o meu gestor, 8 horas da noite, porque geralmente eu levantava muito cedo, chegava muito tarde para pegar equipamento, para trocar de carro. Você dormia quantas horas por dia? Era cansativo, sim, mas valeu a pena, viu, Fabi? Oh, É um esforço, assim, que eu falo para minha equipe hoje, quem está comigo, que vale a pena. Use esse período para você se... A gente, eu estou no doutorado agora, né? E a gente sempre fala que o mestrado ele é um exercício de humildade. Então, quando você está com aquela dificuldade, você não sabe o que fazer, há um exercício de humildade de você não buscar o conforto, você buscar o esforço. Porque o conforto, ele vem depois que você desenvolve isso, né? Perfeitamente, Fabi. Não adianta você querer o conforto antes de você ter condição para isso. Porque lá na frente não vai ser sustentável, né? Perfeito. Então, o que eu busquei? Eu cheguei para o meu gestor e falei, eu quero fazer um curso de técnico de segurança do trabalho. A minha ideia era ganhar um curso, né? Que a empresa bancasse esse curso para mim. E eu acabei ganhando uma engenharia. Uau! Foi algo assim... O universo conspira a nosso favor, né? Sim. Para que a gente esteja no lugar que a Ai, gente... acredito muito nisso. Deve Acredito estar. demais. Quando você tá com o coração no lugar certo, tudo acaba se alinhando e traz isso pra gente, né? E também com um super merecimento, porque você tava há quanto tempo na empresa? Eu tava... Não tinha 2 anos ainda. Não tinha 2 anos. Mas como a Environ sempre foi uma grande empresa com projetos de alto impacto, dúvida. eu já estava num projeto de Petrobras, de Ultragás, então eu já tinha me familiarizado, né, com as atribuições. E aí o meu gestor virou para mim e falou, você tá louca? Falei, não, por quê? Imagina, né, tinha 20 e poucos anos. Não, você tá louca, porque você vai chegar lá no curso de técnico de segurança, que era uma febre, né? O curso de técnico de segurança do trabalho. Tinha poucas escolas, mas estava, assim, alta, né? Cara, é inacreditável como nessa época, quem abria os livrinhos e via o piso salarial... Exatamente. Aí virou febre. Chegava no primeiro dia de aula, por que você escolheu segurança do trabalho? Tinha uma pessoa que falava, porque eu quero salvar vidas, porque eu tenho a cultura prevencionista no meu DNA. Quero cuidar das pessoas. Porque na minha família... Não, era assim, o piso é maravilhoso, eu olhei tudo, é isso que eu quero em 2 anos só para fazer o curso. É isso mesmo, Fabi, é isso mesmo. E aí o meu gestor... muito safo, né? Falou assim, não, você tá louca. Não vou deixar você fazer isso com você mesmo. Você vai fazer, já que você quer estudar, você vai fazer engenharia. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu já fiz química suando a camisa. É verdade. Eu já tenho uma graduação. Como que eu vou fazer engenharia? Não, você vai fazer engenharia. A segunda graduação, ela é assim, é muita coragem mesmo. É muito tempo. Exatamente, porque é um investimento alto, né? Tanto financeiro quanto emocional, né? De tempo, você abdica de alguns outros projetos pessoais para fazer uma faculdade. Mas, enfim, eu acatei, porque eu sempre tive bons instrutores. E, graças a Deus, eu também tinha essa humildade de falar, não, eu vou ouvir o que essa pessoa está falando. E mesmo assim, não muito... com muita vontade de fazer engenharia, eu fui e fiz, né? Foi muito difícil, apesar que eu tive o privilégio de eliminar muitas matérias, porque eu tinha... Você fez engenharia química também? Fiz engenharia química, exatamente. Então, a base toda da química eu não precisei fazer. Eu fiz a base de engenharia, que é o mais difícil, o cálculo. A delícia de eliminar as disciplinas. Nossa, pois é. Fabi, e foi mais um mês chorando. Ai, tadinha. Foi mais um mês chorando, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiz a engenharia, me formei e fiz exatamente o que eu tinha de propósito no coração,
que era ir para a área de Ô, segurança. Van, uma curiosidade, assim, tanto no curso de Química, quanto na Engenharia Química, fazendo o teste do pescoço, né? Olha para um lado, olha para o outro, e a gente vê quem é que está aqui nesse espaço com a gente e o que está faltando. Muita mulher, pouca mulher, como era o contexto quando você foi estudar? Na faculdade, na engenharia química, eu já tinha uma mescla boa, tá? Já tinha 50% homem, 50% mulher. Agora, por incrível que pareça, na segurança do trabalho, que foi após, aí tinha muito mais homens. Uhum. Tinha mulher, mas eu posso dizer que seria uns 20%, Tá. né? É muito legal a gente colocar isso no espaço de tempo, né? Algumas entrevistadas aqui do Elas na Proteção trouxeram momentos da vida, né? Fernanda Gianazzi trouxe isso de um jeito brilhante, que ela fala, naquela época era tão raro uma mulher na engenharia que quando eu estava num espaço, achavam que eu era secretária. Eu vi esse podcast, eu me identifiquei demais com isso. Todas nós, né? Todas nós. Todas nós. Brilhante, brilhante. Querida, e aí você fez a engenharia química, engatou a engenharia de segurança, porque era essa a vontade, né? Exatamente, fui direto. Saí da engenharia química, já entrei na pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Eu fiz FASB, né, Faculdade de São Bernardo, eu sou da região do ABC ali. E já em engenharia de segurança eu fui fazer FEI. Falei, não, vou fazer uma pós-graduação melhor, porque eu já tô na área há bastante tempo, eu já estava na SGS Environ há pelo menos 4, 5 anos, né? Então, eu já queria me formar em engenheira de segurança do trabalho numa faculdade, assim, bem conceituada, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a FEI é diferenciada. É demais. A FEI e a USP, né, são diferenciadíssimas, né? Ela forma um profissional com um senso de responsabilidade acima da média, né? Há uma densidade, né? A gente percebe que, claro, o ensino, ele tem muitas vertentes, né? Acho que a gente tem certos acessos, quando a gente pode, a gente tem um acesso diferenciado. De qualquer forma, tá fazendo alguma coisa, estudando, o movimento é mais importante, né, do que as escolhas, mas eu fiz a pós na USP, em relação à ergonomia. Ai, que perfeito. E realmente, assim, quando eu fui lá e teve já a primeira aula com Laertes Nelvar, sabe? Ai, É tudo. outra coisa. Não, você abre a mente, né? Porque as falas, elas são amparadas por pensadores historicamente, tá tudo ali. Aquela pessoa, ela traz muitas outras pessoas com ela e a gente sente isso em cada fala, em cada detalhe, né? Verdade, Fabi, verdade. Fez toda a diferença na minha vida, como fez para você, que eu vejo as pessoas falarem isso. E fez com que eu também gostasse ainda mais da área, né? E aí aconteceu o inevitável, né, Fabi? Eu saí da consultoria, porque eu atendia muitos clientes, graças a Deus, muito bem. E eu acabei entrando num cliente meu, que me fez a proposta, olha, você está se formando em engenheira de segurança do trabalho, vem trabalhar com a gente. Isso eu fui para farmacêutica. Uau! Aí não tinha como, foi uma proposta irrecusável, né? Eu estava saindo de técnica para ser efetivamente engenheira de segurança do trabalho. Mesmo que júnior, mas eu estava dando um passo muito grande na carreira. E entrei na empresa maravilhosa chamada Apsen Farmacêutica, que eu amo de paixão, que eu sigo aí em todas as redes sociais, porque foi a porta de entrada e o que me formou como profissional. Nossa, você tá com os olhos brilhando falando. Brilhando, Puxa. Fabi. Conheci pessoas maravilhosas ali, gestores que eu nunca vou esquecer. E pessoas que foram referências na minha vida, e mulheres extraordinárias. A própria Renata Spalletti, né, que é a dona da Apsen. As pessoas que eu conheci ali no Sindus Pharma, que eu fiz um trabalho muito grande nesses anos de farmacêutica, estudando, né, grupos de trabalho, o E-Social, que estava em alta naquela época, começando a falar, né, que foi uma novela até o E-Social. Nossa! Entrar realmente Se a em gente vigor. vê todos os cursos de E-Social, né, que tiveram um muito diferente do outro, realmente. E aí você ficou na farmacêutica. É tão gostoso você estar contando essa história, porque muita gente está assistindo a gente, né? E nós temos estudantes. E quando essas pessoas elas conseguem visualizar essa trajetória de uma pessoa fazendo essas escolhas e recebendo convites, porque é isso que tem muito na sua história, né? Das pessoas te verem funcionando e falando assim...
ou eu vou chamar ela, ou eu vou proporcionar isso para ela, porque fica muito nítido a qualidade do teu trabalho. Então, foi você sendo a Vanessa, que faz tudo com a perfeição, com esse afinco, que fez a engenharia vir, que fez esses convites virem, né? Então, é muito legal falar isso, para as pessoas lembrarem o quão importante é a gente deixar nosso trabalho evidente e nunca deixar de caprichar, porque a gente está sendo visto o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, Fabi. Essa é uma frase que eu uso muito. Tem sempre alguém nos vendo. E a paixão que você demonstra pelo seu trabalho, né, a sua motivação, isso vai fazer com que você deixe o seu legado naturalmente. As pessoas vão começar a enxergar isso. É só você ter paciência, porque no momento certo vai acontecer. E eu fiquei 5 anos na farmacêutica, de engenheira júnior até plena. Lá eu já tinha uma equipe, né? Eu entrei como engenheira júnior, fazendo parte de uma equipe de técnicos de segurança, supervisor e o meu coordenador. E depois de um tempo eu me tornei já gestora, mesmo com o cargo de engenheira, eu me tornei gestora dos técnicos. E isso foi, assim, um avanço muito grande na minha carreira, porque aí eu percebi que, além da parte técnica, eu poderia também cuidar das pessoas, eu poderia também liderar, e isso fez com que eu me desenvolvesse muito. E é neste ponto de vida que você está agora, né, Van? É essa parte de cultura, de pessoas e de comportamento. Exatamente, Fabi. Na farmacêutica, você entra no melhor dos mundos, né? Eu costumo sempre dizer isso, porque lá já tem uma cultura já um pouco mais avançada em termos de segurança e saúde. Então, é uma formação excelente. Eu saí da farmacêutica e fui para a indústria química. Não é muito diferente, mas você já tem um processo muito mais robusto, Sim. um número de colaboradores muito maior. Eu fui para a área de fertilizantes. Foi aí que eu conheci a cultura de segurança do trabalho, onde eu comecei a trabalhar com diagnóstico de cultura, comecei a trabalhar com plano de transformação cultural, comecei a entender um pouco mais das pessoas, o que motivava as pessoas a agirem como elas agiam, por que elas tinham atitudes inseguras, por que os acidentes acontecem, né? É nesse ponto que estamos aqui. E claro, isso chama um quadro pra gente, que Van, você com toda essa trajetória, amando a parte química, o que traz essa beleza, né? Porque mulheres na indústria química, claro, a gente está num movimento de avanço muito grande, o Elas na Proteção é um dos produtos, né, desse avanço de diversidade, dos ambientes terem presenças diferentes, e você sendo uma dessas raras pessoas, eu tenho certeza que você tem histórias para contar. Então agora vamos chamar o quadro queridinho das pessoas que acompanham Elas na Proteção. Vamos ver o que a Van tem nessa jornada nela de técnica em química, a licenciatura em química, graduação, engenharia de segurança, saindo da consultoria, indo para o meio corporativo. Ela tem um monte de história para contar. E ela vai selecionar uma agora no Conta Pra Gente. Chama a vinheta, por favor. Bom, eu tenho vários perrengues para contar, tá? E perrengue é o que não falta na área de segurança. Nossa, se a Carol tivesse aqui, era a palavra que ela ia usar para descrever o quadro. Né? Ai, que ótimo. Então, a gente está alinhado. Eu tenho várias histórias para contar, mas eu vou contar uma que me marcou demais, que eu acho que foi aí o que me fez entrar na área de segurança com mais afinco e falar, não, é isso que eu quero para minha vida, é o meu propósito de vida e eu vou fazer o meu melhor aqui. Eu fui, uma época da minha vida, eu fui muito em fundição, né? Eu já atuava ali como higienista ocupacional, fazendo ali os laudos e tal. E você vai desde grandes empresas até empresas muito menores, né? De pequeno porte. Eu fui numa empresa de pequeno porte, uma fundição de alumínio. Um certo dia, eu fiquei lá apenas 2 dias. Mas foi marcante na minha vida. Nossa! Pensa assim, Fabi, numa garagem bem grande, num lugar de difícil acesso. A proteção sou eu, né?
Exatamente. Nossa, você sai daquela metodologia dos diagramas, da palavra cultura e vai pro aqui é o que dá para fazer, né? Exatamente. Se vira nos 30. Pois é. Se vira nos 30 aqui. É, tudo que eu aprendi lá na faculdade, porque eu já era engenheira de segurança do trabalho, eu me deparei como que eu vou criar algo aqui, né, que agregue valor para essas pessoas, que eu faça elas entenderem que a gente precisa melhorar esse contexto do ambiente de trabalho. Enfim, uma garagem, né, muito quente, você está falando de mais de 1000 graus aí para você fundir os metais, para você fundir o alumínio ali, que era o objetivo daquela indústria. E eu fui recebida... Eu adorei que a palavra não é galpão, é garagem. Né? Ótimo! Ai, já estou imaginando. É, uma garagem. E o pessoal muito receptivo, né? Tinha um líder de produção que andou comigo o tempo inteiro. Enquanto ele me mostrava o processo... Começa a cair a pressão, né? É isso, eu já tava, Né? já tava Igual suando. que os desenhos do Pernalonga. E acho que ele percebeu isso, tá, Fabi? Eu tava suando mais que chaleira. Ele falou assim, vamos tomar uma água? Quer tomar um café? Eu falei, perfeito, meu amigo, perfeito, vamos lá. E aí que ele começou a adentrar mesmo no processo produtivo. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu achei que ele fosse me levar para uma copa, né? Em algum lugar. Ele começou a adentrar mais a fundo naquela garagem, naquele galpão. E, de repente, a gente subiu uma escada de pelo menos uns 30 degraus. Meu Deus, você já suando. Se embrenhou na fundição, no final tem a escada, né? Nossa! Não, tem máscara, capacete, né? Toda paramentada. E um calor extraordinário. E ali, conforme a gente subia a escada, tava ficando mais calor ainda. Porque nós estávamos indo em direção do forno de fundição. Da panela, onde era colocado as sucatas de alumínio lá. E fazia realmente... É a história do João e Maria, gente. Não vai. Nossa, que quentura. E aí? E aí que nós passamos pelo alto forno, aí eu já estava assustada, eu falei, onde é que a gente vai tomar essa água e tomar esse café? E nisso a gente entrou atrás do alto forno, era tipo como se fosse uma salinha, um corredor de máquinas, né? Onde tem ali o painel de controle, mas muito precário, sabe, Fabi? Uma coisa muito improvisada mesmo, uma bancada onde eles colocavam ali um bule, um coador de café, eles conseguiam aquecer a água, faziam um café ali. O café tá fácil. O café tá fácil, exato. A água que era difícil, tá? Em temperatura ambiente ali. Meu Deus. E ali eles tomavam café. E ali tinha... Naquela mesinha tinha pão, café, manteiga. Junto com a fuligem e os vapores ali de metais pesados. Meu Deus! Pois é, sei bem. Claro que eu, muito empática, peguei o café, tomei com o supervisor que estava ali me recepcionando, na maior das boas intenções, fiz todo o meu trabalho. No dia seguinte, eu falei para você que eu fiquei lá somente 2 dias, né? Porque a desidratação não tem como, né? Os ossos, assim, já secando. Mas, menina... Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para esse cliente, né? Porque, ao mesmo tempo que eu precisava abrir os olhos dele, né? Eu precisava também... fazer com que ele comprasse a minha ideia, né? Porque quando você vai abrir os olhos da pessoa, às vezes você tende a ser um pouco mais enérgica. Sim, incisiva. Incisiva, exatamente. Porque tem certas coisas, depois de tantos anos trabalhando, que a gente precisa combater mesmo, que a gente começa a ter um lugar nosso do inadmissível. Exato. Né? É ali que pega uma coisa ou outra, tal. Mas como profissionais da saúde e segurança... Tem hora que a gente cria a caixa do inadmissível. E aí, como é que você faz isso? Porque aquelas pessoas estão trabalhando todos os dias naquela realidade, fazendo o melhor que elas conhecem. Com e certeza. aí, como você coloca outros conhecimentos, respeita a cultura e vai num tempo que não é o seu, também não é o deles, porque senão ou é lento demais, ou é empurrando demais, e você faz isso coexistir na direção de um progresso, né? Exatamente, Fabi. Eu me vi... Só uma coisa, água tu não tomou. Não, água eu não tomei. Nossa, você tomou café. Eu tomei café.
Tomei café. Sede desembargou, meu Deus. Mas e na tudo- boa vontade, pois é. Exato, exato. Depois, graças a Deus, eu consegui encontrar uma salinha ali que era do RH e a gente tomou água. Todo mundo passa por isso na vida, né? Ah, Eu passa. uma E se vez não tinha uma passar, não tem família história pra contar, japonesa. né? Pois é, a nossa Carolzinha sempre diz isso. Que história ruim de passar, é história boa de contar. Aliás, já que você chamou isso aí, antes da gente continuar essa conversa deliciosa, né, Vanessa? Ai, meu Deus. Vanessa. Vamos chamar aqui o quadro de uma pessoa que sabe contar perrengue e tá lá na Arábia Saudita, tenho certeza que tem alguma coisa para contar pra gente a respeito disso, de ser pego de surpresa e por empatia encarar uma nova história. Chama aqui a nossa Carolzinha Varela lá na Arábia Saudita no quadro Conexão Internacional. Fala Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina Varela e aqui estou eu para mais um Conexão Internacional, para o podcast Elas na Proteção. Eu aqui na Arábia Saudita e a querida Fabi lá nos estúdios da Animaseg em São Paulo. Tudo certo, Fabi? Como estão as coisas aí? Fala pra mim, tá quente aí? Porque aqui tá quente. Aqui segue quente, a temperatura parece que entrou aí uma frente fria, baixou de 47 para 39, então ó, sucesso. Bom, o tema que eu vou tratar hoje é bem assim, bem óbvio, né? É a religião. Mas eu vou falar do aspecto do trabalho relacionado à religião, especialmente as rezas do Islã. Como vocês sabem, a Arábia Saudita é um país religioso, fundamentado no islamismo, suas regras, né, suas leis e tudo mais. E assim, antes de vir para cá, a gente tem que estudar. Eu acho que é de bom tom você estudar o país que você está indo morar, né? Então é lógico que eu estudei um pouco, li alguma coisa a respeito. Mas chegando aqui, eu fiz um passeio cultural, uma imersão, né, um pouco assim para conhecer o país, conhecer essas diferenças culturais e principalmente os aspectos da religião, né, que é a base deles. Então, foi um passeio incrível. Eu aprendi muita coisa. Eu, assim, confesso para vocês que eu fiquei muito impressionada e encantada. Mas, enfim, trabalho com árabes e trabalho com árabes que também são muçulmanos. Não são todos que são muçulmanos, mas, é claro, 95% deles são. E durante o trabalho, eles precisam cumprir, sim, aquele pilar, que é o Islã tem 5 pilares. Um deles é essa reza. São 5 rezas ao longo do dia, né? Eles fazem uma reza ali no amanhecer, uma reza no mais ou menos meio-dia, uma no meio da tarde, uma no pôr do sol e uma logo depois do pôr do sol, uma hora e pouquinho depois do pôr do sol. Então essas 5 rezas acontecem sempre virados para Meca, eles se posicionam e fazem suas rezas, homens e mulheres. Lá no ambiente de trabalho onde eu tô, tem lá uns espaços reservados para essa reza. Eu já vi, né, vários árabes se direcionando para lá. Eles esperam um pouquinho acabar a reunião, um já teve até que sair de uma reunião porque já tinha passado da hora e ele precisava fazer a reza, né? Então, tem a higienização, eles se higienizam, eu comentei sobre isso já com vocês aqui também. Mas enfim, e aí eu fico me perguntando, né, na perspectiva da ergonomia, do trabalho, eu fico pensando como que vai ser então a manufatura, né, na hora de trabalhar numa linha de produção e vai seguir com os breaks das rezas, né? Então, isso é muito interessante, né? O respeito à cultura, à religião é incorporado no ambiente de trabalho da mesma maneira, né? A gente passeia por aqui, quando a gente sai no shopping, no supermercado, deu a hora, fecha tudo e a reza acontece. Se você estiver no supermercado, deu a hora, o caixa, a pessoa do caixa vai sumir, você vai ficar lá esperando com as suas compras até ele terminar a reza. No shopping é a mesma coisa, a gente está comprando, às vezes eles baixam ali as portas para rezar, às vezes, enfim, você escuta, né, o chamado para reza que é feito nas mesquitas. Eu moro em frente a uma mesquita e eu escuto todos os dias o chamado para reza, né? Eles fazem um canto, um chamado. Então é isso, né? É possível sim incorporar qualquer elemento no ambiente de trabalho, né? Desde que se adeque às pessoas. É isso que a gente tem que fazer, fazer toda uma adequação, tudo em nome das pessoas e sua cultura. Eu fiquei impressionada, sigo aprendendo bastante e muito encantada com a Arábia Saudita. É isso, gente. Até mais. Van, Carolzinha, né? Co-host, continua no coração, mas está na Arábia Saudita. Sempre fala isso dos perrengues,
milhões de beijos de Carolzinha que a gente não perde. Ela tá nas redes sociais dela fazendo alguns registros. E, gente, essa história, ela mostra tanto. Eu trabalho com consultoria há mais de 20 anos. A minha consultoria, ela é meu DNA. Eu não consigo ficar num lugar só, né? Claro que você traz uma fala muito legal de a gente fica num lugar só quando a gente encontra esse lugar especial. É verdade, Fabi. Né? Quando o lugar combina com a gente, Isso. a gente fica assim. A gente se envolve, né? Eu, assim, em relação a ensino, tive um pertencimento, né, durante muitos anos na Rede Senac São Paulo, mas realmente eu ainda tenho esses voos, eu gosto muito da novidade. Acho que isso que você traz muito, né, Van? Você consegue naturalizar a novidade. É isso. Você é boa nisso, né? Flexibilidade, E se aí, adaptar. depois do café, você conseguiu fazer essa parte de cultura de segurança, avançar com os processos lá? Consegui sim, e eu acho que eu evidencio isso com uma fala. Eu consegui falar com o dono da empresa de pequeno porte ali, porque empresa pequena a gente consegue ter contato desde o diretor e presidente. No último dia, que foi o segundo dia, no dia de ir embora, eu consegui conversar com ele. Ele fez eu sentar e falar, olha, eu quero saber a sua opinião, Vanessa. Eu tô gastando milhões aqui. Eu tô gastando milhões com essas avaliações ambientais. Eu tô tendo problemas sérios com a justiça. E eu preciso saber onde eu tô errando. E aí foi que eu me senti na responsabilidade de falar para ele onde ele estava errando. Que ele precisava melhorar e muito o contexto do ambiente de trabalho para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam ali representando uma família, elas não estavam só elas ali, né? Eram famílias por trás. E também aquelas pessoas poderiam estar adoecendo naquele local, sem saber. Sem saber. E até mesmo ele, da forma que ele conversou comigo, talvez, eu acredito que ele não soubesse. Eu falei, você está fazendo as pessoas inalarem poeiras metálicas, fumos metálicos, um calor exorbitante que faz mal, tá? Que a gente não consegue medir com equipamento eletrônico aqui, senão a gente vai... Quem tem cultura de esforço, vai se esforçando. Com certeza, Fabi. E aí se esforça 10 dias, porque 15 dias, 20 dias. Ele não tem outra opção. E assim, numa situação precária de ambiente, como eu contei da Copa, né, do café deles, mas eles não tinham EPI, roupas adequadas para estar naquela temperatura, naquele nível de temperatura. Ventilação, exaustão. Ventilação, exatamente. E um estudo industrial disso, né? Porque o negócio virou uma estufa. Uma estufa, exatamente. E aí eu falei, né, de uma forma empática com ele, esses pontos. Ele me agradeceu no final. Ele me deu um conjunto de formas que era a especialidade deles, que era a fundição de alumínio. Pensa num conjunto desse tamanho de formas, de todos os tamanhos de alumínio que eu tenho até hoje. Isso tem mais de 10 anos, Fabi. E eu percebi que eu fiz a diferença na vida daquele empresário e daquelas pessoas. No final, ele me abraçou, me agradeceu, assim, a honestidade. Ele falou, obrigada por você ter sido sincera comigo. Porque, assim, eu, sinceramente, não sabia onde eu estava errando tão grande assim. Eu vou mudar. É claro que eu não sei se ele realmente mudou, né? Mas, com certeza, a minha parte eu fiz e isso me agregou muito e fez com que eu falasse, não, é nessa área que eu quero trabalhar, é em grandes empresas, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, né? As pessoas podem mudar. Basta eles entenderem aonde eles precisam mudar, né? E o porquê que eles precisam mudar. Porque se não fizer sentido para eles não vão fazer. Uma coisa que é muito importante nessa sua fala, Van, é que, de novo, a direção importa mais do que a velocidade. Então, um EPI que é comprado, uma ventilação que é colocada, qualquer coisa no avanço, ela já é significativa. Claro que quando a pessoa já está sendo procurada pela justiça, é que ela tem essa urgência
né? Sim. De cumprimento legal. Verdade. Tá a luz, tá a transparência, esses fatores. Então, ela precisa realmente acelerar a própria formação, acreditar no que ela tá fazendo e não fazer porque tá sendo mandado, Sim, né? Porque sim, é só exato. isso que garante que rola. Porque senão, se não tem alguém lá na vigília, o negócio não fica sustentável, né? Exato, porque eu não tinha nem como defendê-lo de alguma forma, usando o embasamento técnico, porque aquelas pessoas, aqueles colaboradores não tinham uma área sequer para descanso. Eles não tinham um banheiro, condições sanitárias, que nem R24, é o básico. Aí eu nem entrei no mérito da exposição ocupacional ali, porque níveis altíssimos. Mas mesmo que os níveis estivessem altos, mas a gente tivesse condições ali do ambiente para a gente trabalhar aquela organização do trabalho, né? Tudo muda, né? E a segurança do trabalho, ela tem essas nuances, né? Quando a gente fala com as pessoas, em relação a empresas, grau de risco 4, que ainda tem uma questão punitiva de autocontrole, aquele medo de acontecer alguma coisa, porque não tem acontecimento pequenininho, aquela gravidade gigantesca, né? No cangote da pessoa. E outros lugares altamente comportamentais, de cultura, onde é a questão mental que está mais emergente. Em qual contexto você está hoje em dia? Hoje eu estou inserida, eu posso dizer que, olha, é engraçado isso, mas é uma mescla, tá, Fabi? É uma mescla entre a cultura comportamental e realmente o risco grave iminente. Porque hoje eu atuo numa empresa de grau de risco 3 e 4, tá? De produto químico perigoso altíssimo, grande proporções, empresa grande mesmo, e em paralelo a isso, as grandes catástrofes, elas são mais fáceis de controlar. Isso porque a gente se preocupa automaticamente. Historicamente, a gente se preparou. Exatamente. Historicamente, a gente se preparou. Você vai falar de um trabalho em altura, você vai falar de uma atmosfera explosiva, você vai ter mais cuidado. Aonde você tropeça, aonde você erra? Nas coisas pequenas. No caminho seguro, na iluminação, no contato ali com o produto químico, numa gota de produto químico que está caindo e você não vê. E aí é totalmente cultural, é totalmente comportamental. E aí é que a gente precisa desenvolver o senso das pessoas, a autonomia das pessoas, para elas perceberem que ali é um ambiente industrial, que elas precisam tomar cuidado e que a gente, em contrapartida como gestão, a gente precisa dar condição para aquela pessoa não errar. Porque se você deixar tudo facilitando para ela errar, ela vai errar. Porque nós somos seres humanos, a gente erra o tempo inteiro. A gente precisa aceitar isso, que a gente erra. Então, se a gente não quer que a pessoa erre e se acidente, então a gente precisa mudar o contexto. Pois é. Como diz, né, Maria Cândida Pedrosa Amado, uma querida, o erro, ele é inerente, né? Seres humanos, a gente não consegue ficar em estado de sentinela o tempo inteiro. E isso é cobrado, porque quando as empresas começam a se organizar muito, vira indicador. E se vira indicador, não pode virar número. Tem que virar um indicador que é qualitativo. Tem que virar um indicador onde você tem espaço para trabalhar a cultura, né? E, lógico, né? Cruzando com uma mulher extraordinária como essa, linda, tão simpática, querida, com uma energia, né? Uma inteligência, uma adaptabilidade surreal. Certamente na sua história tem alguma mulher que te inspirou a ser assim? Alguma mulher, algumas mulheres? Aliás, Frida Marina Fischer, que veio aqui, ela já transformou a disrupção, que a gente falou, o quadro Ela Me Inspira, ela falou, quero falar sobre um homem. Então, depois disso, a regra foi apagada, é um quadro de inspiração. Vamos chamar aqui essa vinheta que a gente adora, mas dá aquela tristezinha de tom de final de conversa, para Van trazer pra gente, Vanessa Rizzo trazer quem é que está na história dela no Ela Me Inspira. Perfeito, Fabi. Linda. Que difícil falar de uma referência, porque são tantas, né? Mas eu, como uma engenheira de segurança do trabalho nata e disciplinada, eu vou falar de uma mulher. Porque se fosse para falar de homens, eu tenho vários. Muitos gestores maravilhosos da minha vida, graças a Deus.
perrengues, claro, né? Dificuldades, claro. Mas eu vou falar de uma mulher que marcou a minha vida. Inclusive, ela já veio aqui. Pode falar? Nossa, pera que agora até as bolinhas aqui viraram reticências, né? Uau! Quem? Uma pessoa que passou pela minha vida, assim, logo no início, a Nilza Machado. Uma referência pra mim de pessoa, de ser humano. Falando de social, já devia ter imaginado. Pois é, mas eu gosto de ter surpresa. Devia. Nossa, mas essa daí foi, hein? Porque agora mudou até o clima. Eu deu uma piscada na luz. Uau, Nilza! Ela é muito maravilhosa. Aquela Ela foi minha inspiração e é até hoje. Nossa, o jeito dela chamar a gente de amor, pegar na mão. Ai, meu Deus do Ela céu. consegue conciliar a excelência técnica com a excelência de humanidade. Coisa que é raridade hoje em dia. Porque ou você é muito ao céu ou muito ao inferno. É 8 ou 80. E os extremismos não são bons. Nunca, a polaridade nunca é boa, né? Nossa, e caramba, Van, quando ela veio, ela falou muito disso, que ela não se via como educadora, que foi um processo que as pessoas precisaram convencê-la a parar de fazer o material e ser ela a pessoa que fazia a mediação do conhecimento. E até hoje, né? É uma educadora, é uma pessoa que tem esse dom de ensinar, tem o dom de marcar as pessoas com um presentinho. Ai, Sim. meu Deus, bonitinha demais. De grandes abraços. Grandes abraços. Coisas que na indústria você não... E com rigor técnico, rigor técnico. né? Foi a minha grande professora aí, durante 5 anos, aí trabalhamos juntas em grupos de trabalho no Sindusfarma. Eu sempre fui fã de carteirinha dela, sempre fui em todos os cursos que ela ministra, junto aí à Previdência Social, eu sempre estou ali online. E é claro que eu tenho outras grandes mulheres para falar, inclusive minhas atuais gestoras, mas fica meio óbvio falar do atual, né? Nossa, e Nilza, que Mas a acompanha Nilza- tanta gente, deixar um abraço querido da Nilza. Você sabe que, assim, até contar para vocês coisa de bastidor, a gente tem o nosso clubinho, o nosso grupo de mulheres do Elas na Proteção. Então, não é que Van vem aqui e vai embora. Van agora faz parte de uma família por favor, que a gente tá? não dá nem autonomia de não fazer parte. E nesse grupo, claro, tá a Nilza, e eu tenho certeza que ela tá assistindo a gente, então com um beijo muito carinhoso, e essa homenagem, né, à Van, Nilda, você tá no meu coração, você sabe disso, mas eu queria dizer isso publicamente. né, registrado. Registrado. Aliás, essa é a beleza, né, desse registro. É tão bom e é tão honroso, Van, a sua história tá registrada. Sabe, né, de filhotes conseguirem assistir a mãe, essa grande mulher, né, porque é o tempo que vai mostrar para os seus filhos, assim, quem é a mãe, quando eles estiverem mais velhos, quando eles estiverem trabalhando, eles vão ver o que eles viam como resultado em casa, sendo contado no formato de jornada. Então, acho que essa é a parte mais bonita da conversa que a gente teve aqui hoje. Ai, né? que legal ouvir isso, Fabi, porque assim, um dos pontos que mais me realiza e me inspira, né, em toda a nossa jornada é feita de várias inspirações, mas no caso assim da Nilza, ela sempre foi uma mãe maravilhosa, você via, né, nela uma avó maravilhosa. Não, o contexto dela é família total. Família, totalmente. É, total. Isso- No trabalho é a família, Exato. tudo é família. E aí eu não achava que isso era possível naquela época. Eu não achava. E aí ela me fez enxergar, e com o passar dos anos eu fui me adaptando a algumas coisas, eu fui vendo que eu conseguiria ter uma família, que eu conseguiria ser uma mãe, que eu conseguiria ser uma filha admirada, que eu conseguiria ser também até uma cristã. Por que não? Que eu poderia ter a minha religião, enfim, e conciliar tudo isso com o sucesso na carreira. Nossa, aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Bastidores, assim, aquecimento. No doutorado eu estudo muito Bruno Latour. E ele fala, né, que quando você quer ser moderno, você fala muito do técnico, você fala muito da tecnologia e você fala muito pouco da espiritualidade. Parece que ela quebra com o facão o moderno, o tecnicista. E, gente, a espiritualidade, ser cristão, você ter esse seu posicionamento, centraliza. E aí não é mais trabalho, família,
É a Vanessa. É a Vanessa, exatamente. E a gente precisa ser autêntica, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, né? Não tem como você separar o profissional e o pessoal. E eu falo isso mesmo, sem vergonha, eu sou cristã já há bastante tempo. E independente da religião, da crença, o importante é você ter essa segurança psicológica, né? E essa coragem de você falar no que você crê e que aquilo é base da sua vida. Os seus valores, que é a família, que são seus filhos, né? E que isso é o mais importante e que você transfere isso, esses valores para o trabalho. É por isso que é tão bonito de ver, é por isso que é tão gostoso de ouvir, e é por isso que é tão difícil de parar. É difícil, Né? Mas aqui estamos encerrando com dor, é sempre terrível. Olha, de verdade, eu tô fazendo uma campanha com o Alexandre Guzmão, né, que é nosso dono, pra gente começar a ter eventos, ter podcast em todos os eventos. Por favor. Fazer o retiro de final de ano. Chá de tarde. É isso. Assim, estamos começando com o capacete e a botinha. Até a quarta temporada, a gente vai ter a casa do Elas na Proteção. Vai ser igual a casa dos artistas. Vocês que estão me assistindo, possíveis patrocinadores, a gente tá querendo a casa para fazer o retiro das meninas e fazer todo esse resgate delas na proteção. Van, conte comigo nessa lista. mas é certeza, sim. Você já vai entrar no grupo e aí você e Nilza vão conseguir fazer a foto histórica, assim. A gente Perfeito. coloca até o trechinho de você falando dela. Van, foi um prazer receber você aqui no Elas na Proteção. Queria, né, pedir para você que já mostrou uma super fluência com esta câmera que é o seu foco. Deixa um recado para as pessoas que te assistiram hoje. Certo, Fabi. Eu que agradeço, tá? É um prazer enorme, é uma honra enorme poder estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, poder agregar na vida das pessoas e realmente dizer para elas não desistirem. Não desistam dos seus objetivos, não desistam das pessoas, não desistam de ter uma carreira, porque tudo é possível. É possível conciliar todas as coisas. Eu sou exemplo disso. Sou mãe, sou profissional, sou filha, sou cristã. E por mais que seja difícil, é possível. Nunca perca os seus valores, seja ético, seja transparente. Tem sempre alguém te vendo. Vale sempre a pena. É isso, querida. Beijo maravilhoso para todo mundo. Delicioso, delicioso, deliciosa conversa. Vanessa Rizzo, aqui na nossa segunda temporada no Elas na Proteção, toda quinta-feira, meio-dia. Fica meu agradecimento para você, que durante a sua pausa para o almoço, deu essa escutada ou assistida nessa conversa deliciosa com a Van. Fica o agradecimento aos nossos patrocinadores extraordinários, que dão esses presentes para as nossas queridas entrevistadas, a MSA, a Marluvas, aos estúdios da AnimaSeg, que sempre nos acolhem com tanto carinho, e claro, a nossa revista Proteção. Eu sou Fabiana Raulino, sou a host aqui no Elas na Proteção, e junto com essa barbaridade de beleza que é a Vanessa, me despeço. Até a próxima quinta-feira, Elas na Proteção, no canal da revista Proteção. Até lá!